distintas. Desde a década de 70, seus personagens produzem um sucesso inesgotável. Em plena era HD, crianças, adultos e idosos ainda assistem seu programa com baixíssima qualidade de imagem, sempre os mesmos episódios. Por que será? O que fez Roberto Gomes Bolanhos, conhecido como X-Pirito, se tornar um mito televisivo há mais de 40 anos? Chaves, sem sombra de dúvidas, é um dos seriados mais famosos da América Latina. Aqui no Brasil, é exibido no SBT há tempos e já encantou várias gerações. Seus pais assistiram, você assiste. Com certeza, seus filhos e netos também assistirão. O seriado possui um charme incomum, com personagens marcantes e divertidos que fizeram e fazem crianças e adultos de diversos países cair na gargalhada. O que existe por trás deste humor inofensivo? Você nunca se perguntou o porquê deste sucesso que parece nunca ter fim? Teria X-Pirito um lado misterioso e obscuro? Resolvemos nos aprofundar na história de Roberto Bolanhos, X-Pirito, e dos seus personagens. Descobrimos alguns fatos que levantam questionamentos assustadores. Um deles é este: X-Pirito fez pacto com o diabo? Você já deve ter visto na internet algumas creepypastas e teorias sobre o lado obscuro de Chaves, mas este vídeo te deixará muito mais intrigado. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Chaves. Satanismo diabólico. Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como X-Pirito, nasceu na cidade do México dia 21 de fevereiro de 1929 e morreu em Cancún no dia 28 de novembro de 2014. Foi um respeitado e premiado ator, escritor, comediante, dramaturgo, compositor e diretor de televisão mexicano. Ficou conhecido mundialmente pela criação das séries televisivas El Chavo del Ocho e El Chapulín Colorado, e com o programa X-Pirito, que ganhou o título de o programa número 1 da televisão humorística. Eles garantiram o reconhecimento como um dos escritores comediantes mais respeitados de todos os tempos. Ele se formou em engenharia, mas alguma coisa mudou o rumo da sua história e ele foi parar na televisão. Como o X-Pirito fez tanto sucesso? Existem muitas evidências e especulações que X-Pirito fez alguma espécie de pacto com o demônio. Podemos constatar algumas mensagens subliminares espalhadas por alguns episódios do seu programa. Também existe uma forte teoria que o próprio seriado Chaves, em seu contexto geral, é uma demoníaca mensagem subliminar. Até em seu nome artístico, constatamos uma mensagem subliminar. Roberto Bolanhos é chamado de X-Pirito. Dizem que o nome X-Pirito é um diminutivo de Shakespeare, em espanhol castelhano. Porém, a origem do seu nome possui um significado bem mais macabro. Além do nome artístico, todos os seus principais personagens começam com as letras C e H. Chaves, Chapolin e Dr. Chapatin. O CH em seus nomes seria uma abreviação de chamuco, que significa diabo, demônio, Satanás ou espírito do mal em mexicano. Seria isso uma das obrigações do suposto pacto feito por Roberto Bolanhos? Segue nos episódios de Chaves e Chapolin mensagens subliminares evidenciando o suposto envolvimento de Roberto Bolanhos com o satanismo. Observe e veja o símbolo nazista em um dos cenários de Chaves.
O símbolo do partido de Adolf Hitler é a cruz suástica. Para o movimento Nova Era, simboliza o movimento cósmico. A sua conotação é bastante associada a Adolf Hitler e o seu movimento nazista, que dizimou milhões de seres humanos na Segunda Guerra Mundial. A cruz suástica é a inspiração de Chamberlain, um vidente satânico que foi conselheiro de Adolf Hitler. Foi ele quem inspirou a Hitler as ideias de um reino de terror e poder. Este é um símbolo do ocultismo, muito usado hoje pelos satanistas. Foi adaptado por Adolf Hitler em 1920 como o símbolo do nazismo. Seria apenas uma coincidência o símbolo nazista em um seriado infantil? Agora observe o cardápio do restaurante da Dona Florinda. Nele contém o olho de Horus, um dos principais símbolos do satanismo moderno, usado principalmente pelos Illuminates. Se você acompanha o canal Tio Lu, você já viu que este símbolo foi ingressado ao satanismo através de Aleister Crowley, o maior satanista de todos os tempos. Assista depois o vídeo O Maior Satanista do Mundo, o Apóstolo de Lúcifer. Nesta outra cena, fica clara a evidência do satanismo no seriado Chaves. Observe que Dona Florinda faz o gesto satânico 2 vezes. Anteriormente, já falamos sobre esse gesto. Muitos dizem que na linguagem de sinais, a mão chifrada significa amor, mas no seu contexto histórico, como foi apresentado em vídeos anteriores, é um símbolo de louvor a Satã. Observe as fotos de satanistas assumidos que sempre usam esse gesto com a mão. Em Chapolin Colorado, existem 2 episódios que são no mínimo estranhos. Veja o título deste episódio. Esta noche presentamos un episodio titulado Donde manda Satanás, no gobierna un pobre diablo. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. Onde manda Satanás, não governa um pobre diabo. Título bastante sugestivo e bizarro. Quem estuda demonologia sabe que no reino dos demônios existe uma hierarquia que é seguida à risca, onde Lúcifer é o rei, logo abaixo vem os príncipes do inferno, principados, e depois as legiões de demônios, potestades. Falaremos sobre isso em um outro vídeo. Seria esse título uma simbologia do sistema hierárquico do inferno e para reforçar o provável lado macabro de X-Espírito. Agora veja esta cena. De acordo com o diabo. Quem é você? Você nem imagina. Simplesmente o diabo. Nossa, Vamos logo ao que interessa. isso é tudo que eu necessito. O xirrim do diabo. Eu lhe darei com muito prazer depois que você me assinar este contrato. Ah, nem se preocupe com isso, cara. Onde é que eu assino? Aí embaixo. Aí. Este episódio chama-se De Acordo com o Diabo. Parece que este episódio sugere de maneira subliminar o pacto que o próprio X-Espírito fez com Chamuco, Satanás. Observe que o personagem de X-Espírito fala tudo com a sonoridade de CH. Percebeu? Mensagem subliminar de adoração a Chamuco? Perceba como tudo se encaixa de maneira sombria. Segundo alguns estudiosos sobre satanismo e mensagens subliminares, o seriado Chaves é uma das mais sutis, brilhantes e terríveis representações do inferno em qualquer das artes. Vejam que interessante. A vila onde se desenvolve toda a trama seria um pedaço do inferno, e os seus personagens, pecadores amaldiçoados,
condenados a vagar infinitamente naquele plano. Agora entenda melhor essa história. No México, o programa Chaves é intitulado como El Chavo del Ocho, que traduzindo para o português significa o moleque do 8, numa referência ao número da casa na qual o protagonista, no caso Chaves, mora. Não, ele não mora num barril, como muitos pensam. O Chaves não mora num barril. Onde é que ele mora então? Observe esta cena e comprove o que estamos falando. Porcaria, essa beleza de casinha! É sim. Bem que você queria ter uma como essa! Eu não, seu. Já tenho 8. Que 8? Ora, a casa número 8, onde eu moro. Mas você não mora no barril? Não seja besta, como é que eu vou morar em um barril? Ninguém pode morar em um barril. Pois todo mundo pensa que você mora ali no barril. Pois são muito bobos, porque as pessoas não podem morar dentro de um barril. Eu moro lá no 8, eu moro na casa número 8. Olha, Chaves, você não mora no barril? Claro que não. Então onde? Eu moro no 8. Você quer dizer na casa de número 8? Isso, por isso me chamam de Chaves do 8. É óbvio. Não, é 8. Acontece que o número 8, escrito deitado, representa o símbolo do infinito, pois a morte é infinita. Não haveria nada antes dela e nada depois dela. A vila seria então um pedaço do inferno, no qual os personagens ficam eternamente repetindo as mesmas ações que os puseram ali, num ciclo vicioso e violento que nunca para. Chiquinha chuta a canela de Kiko e faz seu pai pensar que foi o menino o agressor. Nervoso, seu Madruga belisca Kiko, que chama a Dona Florinda, que acerta um tapa na cara do vizinho, que descarrega a raiva no moleque Chaves, que atinge seu barriga quando chega para cobrar o aluguel. Enquanto isso, o professor Girafales, queimando de desejo, bebe café com um buquê de rosas no colo, sem desconfiar a causa, motivo, razão ou circunstâncias de tanta repetição. Outro aspecto é que o cenário da vila trata-se de um labirinto sem fim e confuso, sendo que cenários como Acapulco são exceções à regra. Existe também uma questão muito curiosa sobre o tempo. Afinal, por que o Sr. Barriga sempre cobraria eternamente os mesmos 14 meses de aluguel todos os dias? Por que não 15 ou 16 meses? Simples, o tempo não passa naquele lugar e eles não percebem isso. Analisando os personagens, a coisa fica ainda mais esquisita. Cada um deles representa um pecado capital, e como estão em uma espécie de limbo, ficam fadados a refazer as mesmas ações. O Chaves representa o pecado da gula, o moleque, sempre insaciável, que ama sanduíche de presunto e chama seu professor de linguiça, numa contradição aos costumes bíblicos que relatam que a carne de porco é suja. O Sr. Barriga representa a ganância, pois somente alguém muito ganancioso cobraria 14 meses de aluguel todos os dias. O Kiko é movido pela inveja, uma vez que os brinquedos alheios sempre são mais interessantes do que os seus, apesar de serem maiores e melhores. Existem especulações de que Carlos Villagrán, o ator que fazia Kiko, é um satanista e em sua casa existem vários objetos que comprovam isso. O seu Madruga representa a preguiça e sempre acha uma desculpa para se esquivar dos seus afazeres e não pagar o aluguel. O ator que fazia seu Madruga morreu logo após a gravação de um episódio com cenas de um velório. Professor Girafales e Dona Florinda representam a luxúria, os dois amantes que, apesar dos seus desejos incontroláveis, jamais passam do tradicional xícara de café e dos incontáveis buquês, pois estão condenados à abstinência sexual eterna. A Chiquinha é a personalidade furiosa. Ela representa o pecado da ira. Apesar dos seus esforços, não consegue se expressar da maneira que gostaria por ser a menor da turma. Logo, só lhe resta chorar ou agredir as pessoas. Dona Clotilde é o pecado da vaidade, moradora do 71. 7 mais 1
é igual a 8, o infinito. Lembra? Possui um animal de estimação chamado Satanás. Outra coisa muito assustadora é que o cachorro Satanás, uma hora é o cachorro, outra hora é o gato. Seu Madruga, o Satanás fugiu de casa outra vez. Ele quebrou a patinha. Mas eu não sabia que ele estava dentro da caixa. Senhorita, Coitadinho do meu Satanás, vamos então. Por favor. É você, Satanás. Ou seja, o cachorro da bruxa do 71 é um demônio. A atriz que fez Dona Clotilde, a bruxa do 71, morreu aos 71 anos. Não seria isso coincidência demais? Você acha que não tem nada a ver? Isso é, no mínimo, assustador. Jaiminho, o carteiro, seria o único representante do lado de cá, dos vivos. Ele seria um médium e suas cartas, psicografias, o fato de viver cansado demonstra o seu tremendo esforço em vagar entre os planos, e a sua amada cidade Tangamandápio, onde tudo é grande e mais bonito, não seria uma cidade, mas o próprio mundo dos vivos. Esses são fatos apresentados com argumentos muito bem fundados e estudados. O intuito do vídeo não é defamar nem acabar com a sua infância, mas te fazer enxergar o que possivelmente existe por trás desse seriado. Você ainda acha que essas mensagens subliminares trazem alguma coisa boa para um seriado infantil? Finalizamos com uma frase bastante interessante. A maior vitória do demônio é fazer você acreditar que ele não existe.